Gente, a mulher moderna precisa equilibrar carreira, família, vida pessoal, além de viver sempre com o fantasma da violência contra a mulher rodeando, né? Diante disso, como está a saúde mental e emocional da mulher em 2024? Para responder essas perguntas, nós vamos receber a psicóloga Juliana Meneghello. Oi, Ju, seja bem-vinda. Tudo bem, querida? Cleide, tudo bom. E você? Eu tô bem, graças a Deus. Ô, Ju, olha só a coincidência, a gente falando sobre a saúde mental da mulher. E hoje, no comecinho do programa, não sei se você ouviu que eu estava falando sobre essa correria. Nossa, eu quero que sexta-feira chegue logo. Chega na segunda, aí eu quero que sexta-feira chegue logo. Eu falei, gente, que correria é essa? Sabe o que está acontecendo? É você tá correndo para ficar velho rápido. Para ficar com menos saúde, com depressão. Vamos viver o que há para viver. Vamos viver todo dia. Não é o que está acontecendo, né, Ju? Um dia de cada vez, né, Cleide? Eu falo assim que a pessoa que tem prazer naquilo que ela faz, ela encontra mais sentido, encontra mais propósito. E o propósito, ao contrário do que muita gente pensa, Cleide, não é algo que surge como uma luz de forma súbita, uma luz mágica, não. O propósito, ele também pode ser cultivado. Basta a gente começar a usar o nosso próprio raciocínio a favor disso. Então, assim, o que é que eu estou fazendo? Qual o sentido do que eu faço todos os dias? Qual o meio que eu estou inserido? Se é um meio sadio, se é um meio que traz realmente sensação de bem-estar, de prazer. Porque é claro que dificuldade e problemas todos nós temos. Mas a questão é como nós lidamos com esses problemas e com as circunstâncias difíceis que nos acometem aí diariamente. Então, quais são esses dilemas da mulher moderna, Juliana? Então, Cleide, nós estamos aí no mês da mulher, né? E hoje nós vamos falar sobre a saúde mental, emocional, física e espiritual da mulher. O quanto é importante a mulher tomar esse cuidado, ter essa dose diária de autocuidado para que ela não venha a adoecer, porque o nosso corpo fala. Fala. Existem as doenças psicossomáticas e não são poucas, cada vez mais está havendo um aumento dessas doenças psicossomáticas, principalmente na mulher. Por quê? Porque é a mulher que fica incumbida aí das multitarefas, é mãe, é dona de casa, é esposa. Aí tem o empreendedorismo que está em alta hoje, né? Se a gente entrar nas redes sociais, a gente vê muito em evidência o empreendedorismo feminino. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ao mesmo tempo, Cleide, que existe o prazer e o amor pela profissão, pelo empreendedorismo, é uma faca de dois gumes. Porque se não houver um equilíbrio, pode levar, por exemplo, à síndrome de burnout, que é uma síndrome relacionada ao esgotamento do trabalho. E por que tem esse nome? Quem descobriu essa síndrome é que deu o nome para burnout. Burnout, exatamente. O que a gente sabe, Cleide, é que a síndrome de burnout, ela é uma síndrome que acomete pessoas que vêm na jornada de trabalho, uma jornada de trabalho muito exigente. Às vezes é um meio ali que não está favorecido, é um meio que não há empatia, há cobranças, a falta de comunicação, as metas às vezes muito grandes e difíceis para aquela pessoa. Porque eu falo que não existe, Cleide, uma pessoa que... O que existe são pessoas que estão, muitas vezes, em ambientes onde não se encaixam com as suas aptidões. É claro que todos nós estamos abertos para a aprendizagem. Nossa vida é um eterno aprendizado. É verdade. É um eterno aprendizado. Porém, é muito importante a gente entender que um dos fatores para desencadear a síndrome de burnout é quando a pessoa está inserida num ambiente onde ela é obrigada a executar tarefas que ela ainda não tem aquelas habilidades, sabe? Então ela se sente, às vezes, com rebaixamento da autoestima, sensação de impotência, aí vem aquela sensação também de incapacidade, mas não porque ela é incapaz. Simplesmente porque as habilidades, os pontos fortes dela, as habilidades que ela tem, não são compatíveis com o que foi obrigada a fazer, a tarefa que ela foi obrigada a desempenhar. E isso gera um estresse tremendo na cabeça da pessoa. Aí o que eu penso?
Eu tô numa roda grande de empreendedorismo. E o empreendedorismo, ele é assim. Pelo menos comigo já aconteceu isso várias vezes. Quando você está desenvolvendo uma coisa que você sabe que é sua e que você vai ter que progredir naquilo ali, quanto mais passos você dá, mais parece que te exige mais. E você quer abraçar aquilo e você quer que aquilo tenha sucesso. Só que chega um ponto que você pensa, eu estou perdendo a minha família, eu não estou ligando para minha família, eu não estou cuidando de mim. Aí eu penso, eu tenho duas soluções. Ou eu volto, ou eu me estresso e fico doente. Eu corro o risco de ir para frente, mas como você disse, o corpo dá sinais. Exato. Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, mas eu vou porque talvez eu não passe tão mal. Aí fica esse dilema, né? Fica, Cleide. É interessante você pontuar isso, como eu falei agora há pouco, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a síndrome de burnout, ela não é desencadeada pela pessoa não gostar do que faz. Pelo contrário, são mais acometidas as pessoas que têm realmente prazer pelo que faz, sabe? Então, por quê? Porque são essas pessoas que vão se dedicar muito mais tempo ao trabalho, ao ponto de chegar no momento de lazer, de estar com a família, de estar com os filhos, com os netos, e ela simplesmente colocar o trabalho sempre em primeiro lugar. Então, é o momento que ela poderia estar tendo aquele descanso, momento de reflexão, momento de interação social com a família, e ela está com a agenda aberta, mesmo estando nos finais de semana, às vezes deixa de participar de eventos da família para estar envolvida com o trabalho, fora de expediente de trabalho. E isso, conforme o tempo vai passando, porque o burnout ele não aparece de forma súbita, tá, pessoal? Ele aparece de forma silenciosa e gradativa, gradual. Então a gente tem que estar atenta aos sinais, né? Falar assim, opa, chegou o final de semana, então agora eu vou tirar esse tempo para mim, para minha família, para o lazer, para um hobby. Mas é tirar mesmo, tirar da cabeça. Tirar da cabeça, porque não adianta a pessoa estar lá no clube, na festa, com os familiares, confraternizando, e ela tá ali o tempo todo martirizando mentalmente algo relacionado a trabalho. Aí ela não desliga. Não desliga. É a mesma coisa da pessoa que vai à missa, vai no culto, qualquer coisa que seja, e eu vou cumprir a minha missão de ir à missa domingo de manhã com a minha família. Aí vai, senta todo mundo bonitinho, cumprimenta, aí ela fica lá pensando em outra coisa, no trabalho, pergunta, qual que foi a homilia? Ué, é mesmo. E aí acha que cumpriu a missão espiritual. E não! Tem que entregar de corpo e alma. Quando você estiver com o filho, mesmo que seja 15 minutos, fica 15 minutos intenso, não é? É o que eu falo, eu tenho falado cada vez mais isso, né? O mundo está muito acelerado, mais do que o normal, e a tendência, eu acredito, que são as pessoas engajarem nesse aceleramento. Está em evidência, por exemplo, mente acelerada, né? O Augusto Cury fala muito sobre a mente acelerada. Então, assim, transtornos de ansiedade. Todos os transtornos de ansiedade estão mais em evidência justamente por conta dessa loucura. A pessoa não está conseguindo mais manter a atenção plena no aqui e agora, no que ela está fazendo, seja dentro da igreja, seja no ambiente, no momento de lazer, seja no trabalho. Ela não consegue mais separar. Um turbilhão de ideias vem na sua cabeça. Por isso que é importante, eu tenho uma ferramenta da psicologia, Cleide, que eu gosto muito dela, que é o registro diário de pensamentos disfuncionais. Esse registro, que vem ao encontro de autoconhecimento, por isso que eu gosto de falar que autoconhecimento é libertador, porque quando a pessoa aprende a se conhecer, aprende a detectar qual é a situação que está desencadeando determinados pensamentos e quais pensamentos estão desencadeando as emoções. Porque não tem como a gente falar de pensamento, de emoção, sem falar de pensamento. Porque toda emoção que a gente sente, Cleide, pode ter certeza, mesmo que seja de forma muito automática, que às vezes a pessoa não consegue identificar, por isso que é importante essa ferramenta, ela advém de um pensamento. A gente só sente algo porque a gente teve um pensamento antes. Sim. Seja diante de algo que a gente vivenciou, ou seja por conta de uma lembrança apenas. Agora que eu tô pensando aqui, Ju, se eu não for acelerada, se eu não fizer tudo ao mesmo tempo agora, será que eu vou ficar
meio marginalizada por isso, porque nós estamos falando aqui de mulheres empreendedoras. E eu, enquanto empreendedora, você está dizendo que eu tenho que dar uma desacelerada. Mas será, doutora, que se eu desacelerar, eu não vou ficar tão competitiva quanto os meus pares? Na verdade, Cleide, essa é uma crença errônea. Por quê? Quando a gente fala de gestão de tempo, a gente entende já que não necessariamente é aquela pessoa que é acelerada e faz tudo o tempo todo. Porque muitas vezes essa pessoa é improdutiva. Ela é tão acelerada, ela atropela tanto as coisas... Que não faz nada. Que ela não consegue ter resultados. Entendi. Sabe? Então, assim, o que seria necessário aí? A gestão de tempo. Equilíbrio. O equilíbrio. Então, anda junto, gestão de tempo, gestão dos pensamentos, gestão das emoções. Tem que haver esse conjunto, porque senão a pessoa entra em desordem interna e é onde ela adoece. Ainda bem que tem psicólogo, senão a gente estava lascado, viu? Para segurar essa onda. Gente, olha o cheirinho desse arroz. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá. Porque eu sou dessas. Tem que ter um acompanhamento. E acompanhamento para goiano, gente, é arroz. Olha... Tá bonito, olha, hein? Que maravilha. O alho, você colocou um alho aí? Coloquei um alho. Eita. Bastante alho, não pode faltar arroz sem alho. Tá cheirando, olha lá como é que tá bonito, tá cheiroso. Pois é, ficou muito bom. O cheirinho tá bom, não tá? Pois então, vamos continuar aqui. Eu sou dessa, estou conversando, vou lá, mas a gente é assim, aqui em casa é assim, né? Fica todo mundo à vontade, né? É desse jeito mesmo. As mulheres que estão mais suscetíveis a essa doença, por causa da pressão social, são as pessoas que não conseguem achar esse equilíbrio ou são pessoas que se acham muito fortes? Ah, eu sou forte, eu consigo. E depois ela vai ver, uai, mas eu não sou tão forte assim. Qual que é o perfil dessa mulher? Então, geralmente são pessoas que se cobram muito, porque a autocobrança já gera todo esse estresse. Não necessariamente a cobrança vem de fora, Cleide. Geralmente as pessoas que têm essa necessidade... Ontem eu até coloquei um post que eu falei assim, seja sua maior fã. Porque só Deus e você sabe dos seus verdadeiros bastidores. Boa. Muito boa. E muitas vezes a pessoa está ali se esforçando ao extremo e esperando reconhecimento social, reconhecimento da família. E nem sempre ela vai ter esse reconhecimento. E nem precisa, Cleide, porque nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Imagina nós. É verdade. Então, assim, a gente tem que acalmar. Falar assim, não, eu estou dando o meu melhor, na medida do possível, com as condições que eu tenho, e quando eu tiver condições melhores, eu vou fazer melhor ainda. Essa frase é do Mário Sérgio Cortella, que eu adoro também. Mas é realmente isso, porque às vezes o nosso 10% naquele dia não vai sair. Eu vou dar conta de dar só 2%, 3%, e aqueles 3% vão ser meus 10%, dependendo da condição emocional que eu tiver, das minhas limitações físicas. Porque tem dia, Cleide, nós mulheres principalmente, que temos os hormônios aí, né? Alteração hormonal. Não é todo dia que a gente vai estar disposta, não é todo dia que a gente vai estar motivada, não é todo dia que a gente vai estar, vamos fazer acontecer. Mas aquele tanto que eu me doei, que eu dei de mim para fazer melhor, mesmo que seja 1%, significa os meus 10% para aquele dia. Eu não tenho que ficar me cobrando também o tempo todo. Eu tenho que, só que também aí é uma linha tênue, né? A gente não pode deixar isso virar uma sabotagem para a pessoa falar, hoje eu estou indisposta, então hoje eu não vou fazer tal coisa, não. Aí ela começa a entrar na zona de conforto. A gente tem, o autoconhecimento traz isso para a pessoa começar a se monitorar e falar, não, até que ponto que eu estou me permitindo diante das minhas limitações ou que eu estou realmente me sabotando. Tem que prestar muita atenção, né? É porque eu já exemplifiquei que a zona de conforto, gente, é um sofá muito fofo. Muito fofinho, que você entra dentro dele e você vai lá pro fundo, porque ele é tão fofinho. Te abraça. Ele te abraça. Aí você fica lá, parecendo um gatinho no balainho de algodão. Só que sai dele pra você ver. Não, é difícil de sair. Exato. E aí, o tempo passou. Exatamente. Tem que sair.
E buscar fazer coisas, Cleide, ter esse momento de lazer, ter as pausas, exercício físico, uma alimentação equilibrada, estar com pessoas que você ama e, de preferência, que não sejam pessoas tóxicas, porque tem pessoas que a gente ama e que são tóxicas. Então, isso é importante também, porque isso acaba influenciando naquele momento que era para ser de lazer leve, né? Então, se é uma pessoa que já está vivendo o burnout ou iniciando esse processo e chega no momento de lazer, está rodeada de pessoas que ela ama, mas são pessoas tóxicas, você concorda que não vai haver o equilíbrio que precisa? Porque ela precisa recarregar as energias de alguma forma. É verdade. Então, aquilo não vai contribuir. Então, assim, a gente buscar fazer ações, praticar ações, atividades que vão contribuir, favorecer, gente, para a diminuição do estresse, da ansiedade, porque a gente sabe que a ansiedade, inclusive a síndrome de burnout, Cleide, ela leva a quadros depressivos quando não trabalhado. É mesmo? Então, assim, é muito importante a gente ter esse olhar cuidadoso, sabe? Fala assim, para a nossa saúde mental, emocional, porque pode ser desencadeado vários transtornos mais sérios e aí a pessoa acabar num psicofármaco, num ansiolítico, num antidepressivo, e não é isso que a gente quer, né, Cleide? Como eu disse no começo do programa, se tem alguma coisa dentro da sua casa que está te estressando, e isso está te estressando há muito tempo. Gente, tem mais de 30 anos que o meu filho coloca a toalha molhada em cima da cama. Tem 30 anos que eu brigo com ele. Não tem que ter uma outra abordagem para você não ficar tão estressada? Fala aqui, filho, vem cá. Vamos conversar a sério agora. Ou você tira essa toalha molhada da cama, ou você vai embora. Aí a pessoa, se ela tá louca, como é que você vai fazer uma coisa tão radical? Mas é para o seu próprio bem, não é? Tudo bem que eu tô exagerando aqui, né? Mas assim, você tem que fazer alguma coisa radical por você, não é? Agora, uma coisa que eu acho interessante, Cleide, pegando esse exemplo simples que você deu, é nós começarmos a imaginar da seguinte maneira: nem tudo está no meu controle. Tem 30 anos que o filho coloca a toalha molhada em cima da cama. Então, assim, às vezes, ele não vai mudar esse padrão de comportamento. Então, muitas vezes a gente adquire doenças psicossomáticas, adquire transtornos mentais, emocionais, por coisas que não estão no nosso controle. Então, a perguntinha-chave é: isso está no meu controle? Depende só de mim? Não, depende da outra pessoa. Então, eu vou passar a coordenada, vou passar a orientação e cabe à pessoa se ela vai mudar ou não. Se ela não mudar, o que isso vai me afetar? Isso vai me trazer uma consequência catastrófica? É uma perguntinha que a gente usa muito na psicologia. Isso vai ter um resultado catastrófico? Eu vou morrer por conta disso? Não. Então deixa. Tem coisas que a gente aprende a relevar, Cleide, para ter melhor qualidade de vida. Só que tem pessoas que não deixam, não. Tem pessoas que ficam irritadas, mas ele tem que aprender. Passa conviver com uma pessoa anos e anos e anos e morre irritada. Pois é, aí Cleide. tem que ir para terapia, Aí né? tem que aprender a ter gestão das emoções, porque realmente isso causa um nível de irritabilidade e frustração tão grande que a pessoa pode adoecer mesmo, porque uma coisa simples que a gente está mencionando aqui como exemplo. Mas a pessoa pode adquirir um processo de irritabilidade tão grande ao ponto de chegar no estresse e aquilo somatizar. Aí vem as alergias, problemas gastrointestinais, as dores de cabeça intensa, por conta da toalha molhada que o filho deixa há 30 anos em cima da cama. Juliana, isso acontece, todo esse processo que a gente está conversando, ele acontece com os homens também ou é mais com a mim? Com certeza, com todo mundo. Somos seres humanos, Cleide. A gente está pontuando a mulher por ser mês da mulher, mas é importante eu ressaltar que isso acomete os homens também. Muitos homens sofrem com a síndrome de burnout, muitos homens sofrem com ansiedade, com depressão, né? Como se diz, são seres humanos também, têm suas emoções, suas frustrações, seus conflitos internos. É importante que todos busquem ajuda quando percebem que não estão tendo condições sozinhos de administrar suas emoções, que estão em sofrimento, porque isso gera muito problema futuro. Olha, o que eu tenho reparado também, que eu tenho alguns amigos, eu tenho uns 2 amigos que são viúvos e tenho 3 que são separados. Os que são viúvos até conseguem administrar um pouquinho melhor a vida. Agora, os que são separados, que separaram, às vezes até porque eles quiseram,
eles têm uma tristeza muito grande, eu acho que eles sentem mais falta de uma família do que uma mulher. Porque, pelo menos as pessoas do meu convívio, e eles não estão felizes, eles estão tristes, porque perdeu esse vínculo de família e estão ficando depressivos. Sim. Na verdade, nós somos seres sociáveis, né, Cleide? Então, assim, nós necessitamos de estar com pessoas. Se às vezes a pessoa ficou viúva ou terminou um relacionamento, está passando por um processo de luto, é de extrema importância que essa pessoa tenha uma rede de apoio. Seja familiares, seja amigos. A rede de apoio, Cleide, ela faz parte do ser humano. Todos nós precisamos do contato social, de estar com pessoas queridas, de ter os momentos ali para quem ligar, trocar uma ideia, conversar. Isso é fundamental e faz parte da qualidade de vida. Eu estou dizendo essa coisa desses meus amigos pelo seguinte, porque eles conversam comigo, eu não sou psicóloga, não entendo muito dessas coisas, mas eu falo, mas por que você deixou chegar a esse ponto? Aí eles veem que realmente foi por conta da toalha em cima da cama, que não ouviu, que não entendeu, falou, mas é só uma toalha. Sim. Não é só uma toalha. Eu estou exemplificando a toalha, mas é uma coisa que a esposa queixava, nossa, eu queria que você prestasse mais atenção no meu sentimento, mais atenção no que eu gosto. E eu falei, depois a gente conversa, depois, foram 30 anos sem prestar atenção. Isso. Aí, depois que separou, gente, por que eu não prestei atenção? E agora? E aí, depois, a esposa não quer mais e não quer mesmo. Olha a importância, Cleide, daquilo que a gente acabou de falar, né? De buscar a ajuda de um profissional. Porque, às vezes, a pessoa não tem consciência que aquela simples atitude dela, mesmo a outra pessoa avisando, porque não existe nada certo e errado, Cleide. Eu falo que tudo é conversado e, principalmente, quando se trata de relacionamento, é mais intenso isso que eu estou falando. Por quê? Porque vai de acordo com o que o casal deixou combinado, deixou acordado ali. Por exemplo, nós somos um casal. Você é o homem, eu sou a mulher. Você vira para mim e fala, olha, eu não gosto quando você faz isso. E eu continuo fazendo. Eu já tenho consciência que isso te desagrada. E mesmo assim eu continuo fazendo. Isso vai trazer um desgaste para a relação. Sim. Então, uma vez que você já expressou para mim, só que não são todos os casais que conseguem expressar de forma assertiva. Muitas vezes expressa através de falas agressivas, o outro se sente ofendido e aí já bloqueia, entende? Aí começa a minar a relação. Então, é muito importante que haja uma comunicação assertiva, com muita clareza, do que incomoda um ao outro, porque é isso que faz uma relação se manter por muito tempo. Porque imagina, é muito ruim, Cleide, uma pessoa que você faz algo e me desagrada, se eu não falo nada, eu vou ficar desagradada para sempre ali, ao ponto de chegar a uma separação. Então, olha, tanto que a comunicação aberta, com clareza, assertiva, é fundamental no relacionamento. A gente está falando de relação conjugal, Cleide, mas isso é para todas as relações, no ambiente de trabalho, entre amizade, relações amorosas. A comunicação com clareza, de forma assertiva, é fundamental. E olha, eu acho interessante você falar nesse ponto aí do ambiente de trabalho, que muitas vezes alguma coisa que eu não gosto de um colega, muitos dos colegas, assim, eu vou contar pro chefe. Não é assim que resolve as coisas, né? Vamos conversar entre nós primeiro. Se não resolveu, aí a gente vai para uma instância maior. Mas a conversa ali entre as pessoas é muito melhor, não é? Com certeza, mais sadia, acaba tornando todo o clima organizacional mais saudável. E quando existe esse tipo de ameaça, gera uma tensão tão grande, Cleide, que acaba indo para o rumo do burnout, né? Da síndrome de burnout, porque é um ambiente que tem muita tensão, muito estresse, o ambiente ali está propício para desencadear, para ter gatilhos para as pessoas que estão envolvidas a desenvolver o estresse do trabalho ao ponto de chegar à síndrome de burnout. Ou seja, eu tenho que ir embora depois do trabalho, vai chegando perto da hora de ir para o trabalho, eu já começo a ficar nervoso ou nervosa, porque eu não quero ir para casa. Porque chega lá, o ambiente está tão carregado, está tão chato, tanta briga, que eu já fico tenso, mas eu tenho que ir.
Não, nossa, isso é coisa que a gente tem que conversar demais ainda. Vamos sim, Cleide. A gente tem que conversar muito sobre isso, porque você precisa entender mais sobre a sua situação e isso aqui é um serviço que a gente está prestando para você. Quando a Juliana vem aqui, qualquer uma das psicólogas que vem, é uma prestação de serviço que a gente faz para vocês.